Ver o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 20, versículo do 7 ao 12. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 em diante. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Querido Senhor, em nome de Jesus eu peço a direção do Teu Santo Espírito. Que não seja eu falando, meu Deus, mas que seja o Senhor. Usa a minha boca, coloca as Tuas palavras na minha boca, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua voz, a Tua palavra, a Tua vontade. Deus poderoso e eterno, que essa palavra venha atingir profundamente o coração de cada um que aqui está. E que essa palavra venha alimentar o espírito e a alma. Deus poderoso, fala conosco. Fala conosco, Senhor, assim como nós cantamos, fala conosco. Não adianta nós virmos aqui se o Senhor não falar conosco. E não permita, ó Deus, que alguma coisa venha distrair o Teu povo, mas que todos possam estar ligados a Ti, Senhor. E que eu desapareça. Toma toda a glória para Ti, Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, pode se assentar. Muito bem. Você com certeza já deve de ter ouvido, né, alguma mensagem a respeito desse texto, dessa história, desse moço chamado Eutico. Até nos nossos vídeos, o Felipe já fez um vídeo sobre a história desse moço. E então é uma história já mais conhecida. Mas nós temos muita coisa a analisar aqui. Do que esse texto está nos falando? Então veja só, nós lemos aqui que no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos. Eles quem? Os irmãos. Então Paulo, ele tinha vindo de Atenas, da cidade de Atenas, onde ele tinha ficado por 3 anos e meio, abrindo igrejas, levantando igrejas, criando um povo para o Senhor. E aí então ele foi para Jerusalém, mas no caminho ele parou em Troade, nessa cidade aqui que nós lemos que aconteceu esse fato. E ele estava então juntamente com os irmãos, e era um culto de ceia. Porque diz ali, ó, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão.
Então era um domingo, né? Porque no primeiro dia da semana é o domingo. E diz ali que eles estavam reunidos para partir o pão, que era isso, para participar da Santa Ceia. Então era um domingo e era um culto de ceia. Tá? Então Paulo estava em Troade, né? E estava realizando um culto de ceia. E quando diz ali, ó, estando nós reunidos, quem que está falando aqui esse nós? É Lucas. Porque Lucas era companheiro de Paulo, né? Ele sempre estava junto com Paulo, ele acompanhava Paulo nas suas viagens. Então ele que estava escrevendo a carta, ele que escrevia. Então por isso ele diz ali, ó, estando nós reunidos, nós quem? Lucas, Paulo e os irmãos de Troade, tá? Então eles estavam reunidos num culto de domingo, num culto de ceia. E diz ali, ó, Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, quer dizer, na segunda-feira, Paulo já ia viajar, continuar a sua viagem para chegar em Jerusalém. Então ele saiu de Atenas, chegou em Troade e na segunda-feira ele ia continuar a viagem para Jerusalém. E nós podemos observar aqui, ó, que Paulo, ele ia viajar logo que amanhecesse a segunda-feira, provavelmente. Mas nós lemos aqui também, assim, ó, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então Paulo, mesmo sabendo que ele ia viajar no outro dia cedo, né? Ele não se importou com o cansaço ou, né, pensando, eu vou ter que levantar cedo amanhã, então vamos falar rapidinho com os irmãos e vou dormir. Não. Diz que ele prolongou o discurso até a meia-noite. E aqui a gente aprende uma lição, veja só. Quantas são as vezes que as pessoas ficam impacientes no culto? Porque muitas vezes, né, o pastor, a pastora, a pessoa que está dirigindo o culto, que está pregando, passa às vezes 5 minutos do horário de acabar o culto. Aqueles que realmente vêm para adorar a Deus não se importam com isso. Mas tem aqueles que ficam assim. Que horas são? Mas que culto demorado. Mas por que está falando tanto? Mas por que? O que que houve? Será que não sabe que eu trabalho amanhã de manhã? Mas veja só, Paulo estava cansado da viagem. Era muito difícil Paulo ter um dia para descanso, acredito. Nem sei se ele teve algum dia de descanso. E ele ainda, sabendo que ia viajar no outro dia, ele preparou o sermão dele até a meia-noite. Mas depois nós vamos ver que prolongou muito mais do que a meia-noite. Mas então veja só, Paulo não estava se preocupando se ele ia viajar cansado, se ele estava precisando dormir ou não. E essa preocupação acontece muito hoje, né? As pessoas se preocupam muito em sair da presença de Deus. Pastora, mas quando termina o culto não significa que eu vou sair da presença de Deus, eu estou indo para casa. Claro, é assim que funciona. Mas algumas pessoas que estão dentro da igreja não são assim. Elas pensam em apenas vir naquele horário que é já certo para acabar, ou seja, começa a tal hora, termina a tal hora. Se passar um pouquinho, estou reclamando. E isso é errado. Porque é claro que a gente tem o compromisso de começar e terminar no horário certo. Mas às vezes acontece, né? Principalmente em culto de ceia, às vezes acontece, né, de passar do horário. Mas as pessoas reclamam muito. Por quê? Porque tem pressa de sair da igreja, tem pressa de voltar para casa, ou tem pressa porque vai começar um futebol. Está começando o meu futebol, eu tenho que ir para casa. Por que não param, não terminam logo esse culto? Ou estou com fome, quero ir jantar. Então tem vários motivos, né, que as pessoas reclamam. Mas aqui
nós podemos observar que os irmãos não tinham essa preocupação. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam se alimentar do que Paulo estava pregando. E veja só, era o apóstolo Paulo que estava pregando. Quer dizer, o grande pregador do Novo Testamento só perde para Jesus. Paulo só não é melhor pregador do que Jesus. Só Jesus está acima dele em quesito de mensagem, de pregação. Os outros também pregavam, mas Paulo era vamos dizer assim, o mais usado por Deus, o mais capacitado em conhecimento. Ele ensinava o evangelho que Jesus passou diretamente para ele pregar. Então era diferente da pregação dos outros discípulos. Não que fosse assunto diferente, mas ele tinha mais conteúdo para oferecer. Amém, irmãos? Então veja só, era o apóstolo Paulo que estava pregando. E aí diz assim, havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Cenáculo era um lugar grande, espaçoso, aonde as pessoas se reuniam. Quando tinha muita gente, né, para ouvir, eles iam então para o cenáculo. Era um ambiente grande, que tinha espaço. E diz ali, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Por quê? Era noite. Então precisavam de claridade. Naquele tempo não tinha luz elétrica. Então tinha com certeza lampiões, lamparinas, velas, alguma coisa, né, que produzia a luz, nesse sentido. E nós podemos olhar também aqui para o lado espiritual, no seguinte motivo assim, aonde Deus está tem luz. Então aqui é claro que essa luz estava para clarear o ambiente. Mas nós podemos olhar pelo lado espiritual e dizer assim, aonde Deus está, tem luz. E aqui, quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei de um detalhe que hoje está sendo moda no meio de muitas igrejas. Não sei se vocês já viram falar sobre isso. Aonde as pessoas, os líderes dessas determinadas igrejas, estão pintando a igreja toda de preto. Vocês já viram isso? As igrejas pretas, as igrejas negras, né? Estão pintando o forro, as paredes, até o piso, o chão, tudo. Onde o púlpito muitas vezes, não digo que todas as vezes, mas em algumas igrejas, o púlpito onde é pregado, onde é colocado a Bíblia, é um latão de óleo pintado de preto. Vocês não viram isso ainda? Dá uma olhadinha lá na internet que vocês vão ver isso. E aí eu penso assim, mas nós temos que fazer tudo na luz, na claridade, na verdade. Por quê? Porque Deus é luz. E igreja preta, tudo preto. Pastor, as nossas cadeiras são pretas. As cadeiras são pretas por motivo de não sujar tão fácil. Mas nós não temos as paredes, o teto, o assoalho, o altar preto, né? Então eu estava me lembrando desse detalhe. Como às vezes o inimigo transforma a mente das pessoas para mudar as coisas, né? Olha só, no cenáculo havia muitas lâmpadas. E onde Deus está tem luz, tem claridade. Então é uma coisa que não combina muito, né? Uma igreja preta, aonde deve haver luz. E isso que ainda nessas igrejas pretas, eles desligam as luzes na hora da pregação, na hora do louvor. Nós também, às vezes, desligamos, né, para passar alguma coisa aqui, para aparecer, mas é só para visualizar e já a gente liga de novo. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então tem diferença de você viver no escuro, vamos dizer assim, nas trevas, e de você viver na luz. Pastora, você está exagerando. Você pode até achar que eu estou exagerando, mas que não combina uma igreja toda preta
Não combina, né? Eu, pelo menos, não me sentiria bem. Imagine se nós pintássemos tudo de preto aqui, já as cadeiras sendo preto. O que ia acontecer? Ia ficar um breu, né? Então não combina. Mas esse aqui é só um detalhe que eu me lembrei enquanto eu estava preparando a mensagem. Mas então diz ali, ó. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Quer dizer, Lucas que está contando, né? Então nós estávamos reunidos ali, Lucas falando. E aí então, ele começa a contar a história do moço chamado Eutico, que é a nossa mensagem de hoje. Então diz ali, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então nós podemos até dizer aqui que esse rapaz literalmente caiu de sono, ou morreu de sono. Né? Não tem um ditado que diz, estou morrendo de sono. Esse rapaz aqui literalmente morreu de sono. Né? Mas agora então vamos entender o porquê que isso aqui aconteceu. E por que eu estou falando isso hoje para vocês. Veja só, nós temos hoje dentro das igrejas, quando eu digo das igrejas, eu me refiro a igrejas evangélicas, nós temos infelizmente muita gente que está dormindo, igual o que aconteceu com esse rapaz. Mas por que ele dormiu? Olha só, ele foi para a janela. Um monte de janela que nós temos aqui, mas ainda bem que aqui nessas aqui a gente não pode ficar olhando lá para a rua, né? Ele foi para a janela. E uma janela, irmãos, oferece muitas distrações. Oferece ar fresco. Então nesse cenáculo, né, nesse lugar que eles estavam, muita gente reunida, lamparinas acesas. Então tudo isso deve de ter aumentado o calor naquele tempo. Não existia ventilador, não existia ar-condicionado, então eles estavam ali, provavelmente estava quente o ambiente. E ele foi para a janela. Talvez por ser jovem, né, tenha procurado um lugar mais tranquilo para ele se colocar e escutar o sermão de Paulo. Mas essa janela aqui representa muito perigo para nós, assim como representou para Eutico. Então, através da janela, ele estava vendo o quê? Ele estava lá dentro do cenáculo, e uma coisa que eu não comentei aqui, o cenáculo era no terceiro andar, tá? Era alto. Então, era no terceiro andar. Ele provavelmente pode ter ido procurar ar fresco, mas quando ele se colocou naquela janela, sentado na janela, então nós podemos dizer assim, que ele estava dentro do cenáculo, mas ao mesmo tempo estava fora. Porque a janela providenciava para ele a visão do que estava acontecendo lá fora. E o que ele podia estar vendo lá fora? A Bíblia não nos informa, mas a gente pode analisar dessa forma assim, ó. Ele estava dentro da igreja e lá fora podia ter alguma coisa mais interessante. Por exemplo, ele podia estar enxergando mulheres lá fora. Ele podia estar enxergando o movimento nas ruas, na praça, vamos dizer assim. Então aquilo provavelmente podia ser para ele mais interessante do que ficar dentro da igreja, ou dentro do cenáculo, que eu vou me referir à igreja aqui para nós entendermos melhor. Então aquela janela estava possibilitando para ele uma visão mais bonita do que o que ele estava vendo dentro da igreja. Estão entendendo, irmãos? E com isso, então, ele sentado na janela, vendo coisas lá de fora, ele provavelmente deve ter perdido o interesse pelo sermão de Paulo. Porque provavelmente lá fora estava mais interessante. E isso acontece hoje, irmãos. Tem gente que vem para a igreja
só no corpo, mas a sua mente está lá fora. É como se estivesse sentado numa janela. Estou dentro da igreja, mas não estou no culto. Porque tem diferença de você vir para a igreja e de você vir no culto. Nem todas as pessoas que vêm para a igreja vêm para cultuar a Deus. Então, era o que estava acontecendo aqui. Ele estava perdendo o interesse com o que estava acontecendo dentro da igreja. E muitas pessoas hoje são assim. Frequentam a igreja, vêm, mas não cultuam. E não se interessam, não se entrosam, não se misturam com o que acontece no ambiente da igreja. Então isso é um perigo. É estar na janela. E estar na janela produz distração. Então o mundo tem mais coisas para me distrair do que a igreja. Estão entendendo, irmãos? Então esse rapaz sentou na janela e estava vendo o que estava acontecendo lá fora, e o que estava acontecendo ali dentro, então, pode ter perdido o interesse. Por quê? Porque as pessoas buscam distração e conforto. Por ele ter sentado na janela, também ele pode ter buscado um pouco de conforto. Estava quente, tinha muita gente, vou sentar aqui. Mas o conforto é perigoso, irmãos. Quando os cristãos se sentem confortáveis, é um perigo muito grande. Porque quando você se sente confortável, ou seja, está tudo bem, está tudo maravilhoso, você não enxerga o perigo. Eutico não enxergou o perigo. Ele foi sentar numa janela, no terceiro andar, e caiu. E quando caiu, caiu para fora. Pode ver que é muito difícil cair para dentro. Se vai cair de uma janela, geralmente cai para fora. Não é assim? Então a distração traz o perigo. E ele então, buscando talvez um conforto, buscando um arzinho mais frio, pode ter perdido a noção do perigo. E as pessoas que se dizem cristãs hoje, perderam a noção do perigo. Ah, está tudo bem. Lembram do que eu preguei aqui domingo? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então as pessoas acham assim, ninguém vai conseguir me derrotar porque Deus é por mim. Mas não é isso que o versículo está falando. Lembram que eu preguei domingo isso? Então olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos. Então muitos ficam tão confortáveis de pensar assim, não, porque Deus não vai deixar me acontecer nada de errado. Que se sente tão confortável que perde a noção do perigo. E vai sentar numa janela. E essa janela produz distração. E essa janela vai trazer aquele perigo que a pessoa acha que nunca vai acontecer. Ah, porque Deus está me protegendo. Mas isso é tentar a Deus. Então, porque Deus está me protegendo, eu posso me jogar na frente de um caminhão na BR, que Deus não vai deixar me acontecer nada? Não é assim. Não é verdade? Isso é tentar a Deus. E nós não devemos tentar a Deus. E tem gente que fica assim, então. Está na janela, no sentido espiritual. Está na igreja, mas está na janela olhando para o mundo. Então não se decidiu se quer ficar na igreja, na presença de Deus, ou se quer ainda aproveitar as coisas que está vendo através da janela, lá no mundo. Então isso é um perigo muito grande. A curiosidade é muito perigosa. Tem até um ditado que diz que a curiosidade matou o gato, né? E é realmente verdade. É um perigo. É claro que a gente deve querer saber as coisas, aprender, é muito bom aprender, eu gosto muito disso. Mas não faça isso com curiosidade do mundo. Não brinque com o que Satanás pode te oferecer. Então não brinque em servir a Jesus sentado numa janela. Vocês estão entendendo a comparação que eu estou fazendo, né? Amém? Então olha só. E as janelas hoje?
que são atraentes para nós. Para Eutico foi essa janela no 3º andar do cenáculo. E para nós? Eu citei um pouquinho aqui domingo também. Eu estou fazendo meio que uma continuação da mensagem de domingo. Para nós, o que é hoje essa janela que nos chama tanta atenção para as coisas lá do mundo, para as coisas lá de fora? Ah, pastora, mas eu venho no culto, eu estou no culto, eu venho todo dia que tem culto, eu não me afasto. Tá, mas e os teus olhos estão aonde? Aonde? O teu coração está aonde? Está naquilo que está acontecendo dentro da igreja? Ou você está aqui só para cumprir a tua obrigação de religioso? Religiosidade nós não devemos ter. Nós devemos ser cristãos e não religiosos. Porque tem gente que diz assim, eu vou na igreja para cumprir meu dever. Não, nem venha. Se for assim, nem venha. Porque Deus não vai se agradar disso. Então você tem que vir na igreja para cultuar a Deus. Mas nem todos que estão dentro da igreja estão cultuando a Deus. Estão ali com o corpo, mas o coração e os olhos estão lá fora. Então, o que é essa janela que hoje tenta as pessoas? Coisas atraentes. Filmes, jogos, diversões, novidades, internet, sexo. Tudo isso faz com que as pessoas estejam de olho para o lado de fora da janela. Mas cuidado, se cair, cai para fora, não vai cair para dentro. Então com Eutico aconteceu isso aqui. E o que daí houve? Ele não estava interessado na mensagem de Paulo. E veja só, o Paulo pregando, gente. Que tinha todo um conhecimento maravilhoso de Deus. Mas ele perdeu o interesse. E aí o que aconteceu? Dormiu. Dormiu. E aqui eu não estou falando, de vez em quando você vem para o culto, de repente, você está tão cansado que você faz assim. Não estou falando disso. Isso pode acontecer, você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, de repente você vai indo, ouvindo, Mas mesmo que você esteja cansado, você diz assim, eu estou cansado, mas eu vou para o culto. Então eu não estou falando desse dormir, eu estou falando do dormir espiritual. Então o Eutico morreu porque dormiu. O que é isso? Ele não estava interessado nas palavras de Deus. Ele morreu. Então diz ali, um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Então Eutico foi indo, a distração lá de fora estava mais bonita, e ele foi se distanciando do que Paulo estava falando, e foi fechando os olhos, e dormiu. E quando dormiu, caiu. E caiu para fora. E quando caiu do 3º andar, quando chegou lá embaixo, já estava morto. Então é isso que acontece, irmãos, com pessoas que vêm para a igreja apenas por vir. Porque estão dormindo espiritualmente. Não estão interessadas em participar do culto. Não estão interessadas em cultuar a Deus. Mas estão interessados apenas em cumprir sua obrigação. Fui na igreja, vou para casa com o coração tranquilo, posso dormir. No outro culto eu volto. Mas não está nem aí para o que aconteceu no culto. Ai, que culto chato. Muitas vezes sai falando assim, mas que culto chato. Só que para as pessoas que dizem isso, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, o culto não é para você. O culto é para Deus. Se Deus se agradar do culto, é o que importa. Você não precisa se agradar. O culto é para Deus. Então é Deus que tem que se agradar do culto. Mas aquele que está achando o culto chato,
é porque realmente não está com a intenção de adorar a Deus. Porque eu sempre falo isso para vocês, vocês têm que vir para a igreja, todos nós temos que vir para a igreja com o interesse de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de chegar mais perto do Senhor, de conhecer melhor Jesus. E não simplesmente por vir. Né? Tem gente que está tão na janela espiritual olhando para o mundo, que muitas vezes pode estar sentadinho ali. Mas como eu falei domingo. O que é isso? Durante o culto. Chegou um zap. Tem que ver, pode ser um recado interessante. Tá, você veio para olhar recado ou você veio para cultuar a Deus? É claro que a gente sabe que hoje a tecnologia está grande, né? Nós temos a Bíblia no próprio celular. Mas aí está morando um perigo também. Você pode ler a Bíblia, não é pecado, no teu celular, você pode ler tranquilamente. Só que se enquanto você está lendo, chega um recado, você vai logo ver o recado. É ou não é? É verdade. Então a pessoa pode até estar dentro da igreja, não está sentado literalmente nas janelas, mas o coração e os olhos estão na janela do mundo. Está lá na janela. Eu não entendo muito de tecnologia, eu só sei o pouco do básico lá para eu usar o notebook, celular, essas coisas. Mas a gente não diz assim a janela do Windows? Diz, né? O próprio nome já está dizendo, é uma janela pro mundo. E nós caímos nessa janela. Quantas vezes a gente cai nessa janela? Então vou repetir, não tem problema nenhum você ter a Bíblia no teu celular. É muito bom. Você pode estar num lugar que você não está com a tua Bíblia lá, você pode sentar para descansar, você vai ler a Bíblia. Mas na igreja, meu irmão, esqueça que existe celular. Peguei, li, eu sei que tem irmãos aqui que usam a Bíblia. Eu também uso, né? Mas assim, ó, li, amém. Ah, mas tocou o zap, deixe para depois do culto. Entendido isso? Amém? Então isso são janelas que nos matam. Eutico caiu morto. Não deu tempo para os irmãos descerem do terceiro andar e achar ele com vida lá ainda. Não, ele já caiu morto. Por quê? Porque a distração fez isso com ele. Porque o conforto fez isso com ele. Porque o sossego fez isso com ele. Ele esqueceu do perigo. Ele não se ligou que sentar no terceiro andar, numa janela, pode ser perigoso. Ele perdeu a noção do perigo. E muitos cristãos hoje estão perdendo a noção do perigo e estão brincando de servir a Deus e ao mesmo tempo querem servir o mundo. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e entristecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Não é verdade? Então nós temos que servir a Deus. Ai, pastora, eu sei, eu já fui chamada de muito radical, né? Que eu falo coisas que não são bem assim como a pastora está falando. Mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então a Bíblia é radical. E se a Bíblia é radical, eu também tenho que ser. Amém? Então veja só, aí Eutico caiu morto. Né? Eutico caiu morto. Vamos ler ali de novo. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Aqui agora nós vamos observar um outro lado da mensagem. O Eutico aqui está representando aquelas pessoas que estão brincando com o perigo, que estão dentro da igreja, mas estão servindo mais ao mundo do que a Deus. E agora eu quero que você observe o seguinte. Essas pessoas, quantas nós já vimos passar por aqui? Quantas
quantas pessoas que estão olhando na janela do mundo, estão se distraindo com as coisas do mundo, já passaram aqui pela nossa igreja. Já passaram pelos cultos de terça, já oraram fervorosamente. E hoje onde é que estão? No mundo. Por quê? Porque caíram e morreram. Morreram espiritualmente. E quando morreram espiritualmente, então, tem um detalhe aqui que nós, que estamos na presença de Deus, temos que observar. Que é agora o seguinte, ó, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele. Quero que você observe a palavra descendo. Paulo, como eu já falei, o grande apóstolo Paulo, né? Só Jesus, em termos de pregação, é maior que ele. Os sermões de Paulo são considerados pelos estudiosos da Bíblia os melhores, só perde para o Sermão da Montanha, que foi o próprio Jesus que fez. Então, o Eutico perdeu tanto o interesse pelo que estava sendo falado, e não que Paulo estivesse sendo chato. Vocês acham que o apóstolo Paulo estava com uma mensagem maçante, chata? Com certeza não. Mas o interesse do mundo fez com que Eutico perdesse a atenção e caísse morto. E aí Paulo desceu da onde? Do terceiro andar. Eutico caiu lá no chão, caiu do terceiro andar e diz, descendo porém Paulo. Agora vamos olhar para nós um pouquinho aqui, que estamos aqui. Que podemos dizer assim, não, eu estou servindo a Deus verdadeiramente. Estou lutando para o mundo não me conquistar. Porque nós temos que lutar a cada dia. Porque se não lutarmos, se não vigiarmos, nós também vamos acabar caindo. Porque nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos seres humanos pecadores. Mas então assim, ó, nós temos que olhar para aqueles que já caíram mortos e temos que fazer o que Paulo fez. O que é que Paulo fez? Descendo, porém, Paulo. Paulo estava no terceiro andar. E ele podia muito bem ter dito assim, vão lá ver. De repente tinha um diácono, né, uma diaconisa, ele podia dizer, vão lá ver o que aconteceu com o rapaz. Também, por que foi sentar na janela? Estava pedindo para levar. Né? Ele podia ter feito isso. Eu vou continuar pregando, eu não vou parar por causa da ignorância dele. Mas não. Paulo desceu, ele parou o seu sermão e desceu as escadas. Né? Não tinha elevador também. Ele desceu, terceiro andar, desceu as escadas e foi lá para ajudar o Eutico. E então eu pergunto assim, irmãos, quantas vezes nós temos descido do nosso patamar, do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de posição social? Quantas vezes nós temos descido? Paulo desceu. E muita gente por aí se acha o nariz empinado. Não, eu não posso descer, capaz, olha minha posição, olha meu status. O que é que os outros vão falar de mim? Se eu for lá abraçar uma prostituta, se eu for lá abraçar um bêbado, se eu for lá abraçar uma pessoa que não quer nada com Deus? Mas existe muitos cristãos, entre aspas, que se acham assim. E o que nós diríamos hoje? Aquilo que eu já falei que Paulo poderia ter feito. Bem feito. Ora, onde é que já se viu sentar na janela? Terceiro andar. Com certeza alguém ia dizer isso. Por quê? Porque se acha melhor. Porque se acha o máximo. Porque acha que nunca vai poder cair. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então a palavra de Deus não diz assim,
você nunca mais vai cair. Ela diz, cuide para que não caia. Então nós não somos melhores do que aqueles que já caíram. Nós não somos melhores do que aqueles que já morreram espiritualmente. Quantas pessoas viraram as costas para Jesus e nós sabemos aqui do nosso convívio. Mas se você encontra na rua, você diz assim, ixi, não quero nem ver. Pediu para levar, tchau, se vire. Por quê? Porque você não pode descer do teu nível, você é melhor? Ninguém é melhor. Nós somos todos iguais. Você concorda comigo? E o apóstolo Paulo desceu. Ele não ficou dizendo assim, não, eu tenho que terminar meu sermão, porque daqui a pouco eu tenho que viajar. Então eu vou cuidar do que eu tenho que fazer. Morreu, morreu, só enterrar. Mas olha o que ele falou. A palavra de Deus nos fala aqui. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse. Isso aqui ele disse para as pessoas que tinham descido junto com ele para ver o que tinha acontecido. Não vos perturbeis que a vida nele está. Quando Paulo desceu, ele não só mostrou humildade, mostrou que ele não era melhor do que os outros que estavam ali, ele não era melhor do que o Eutico que tinha fraquejado espiritualmente, tinha feito bobagem, tinha caído e morrido. Foi uma bobagem que o Eutico fez, isso a gente concorda. Mas ele errou, quem é que não erra? E Paulo então desceu. Quantos pastores a gente vê hoje por aí, como eu vivo falando para vocês, de igrejas grandes, famosas na televisão, que não descem ao nível do povo, são soberbos, são acima dos outros. Um dia vão prestar contas a Deus, porque Deus não criou ninguém para ser melhor do que o outro, né? A gente vê tanto absurdo nessas igrejas grandes, nessas igrejas de renome. Mas é aquilo que eu falei no culto de domingo, que eu mostrei o desenho ali. Lembram que eu mostrei a maçã bonita, linda, que chamava a atenção, bem vermelhinha, bem brilhosa. Porque os outros estão enxergando esses líderes assim, perfeitos. Mas se cortar no meio, vê que está podre a maçã. E é do jeito que Deus enxerga daí. Deus vê a podridão do coração. Túmulo caiado, como Jesus falou. Que por dentro, por fora está bonito. Mas por dentro está cheio de osso podre. Então é o que acontece hoje. Mas não acontece só com os líderes. Infelizmente tem muito povo, o povo mesmo que frequenta a igreja, que são assim. São pessoas soberbas, são pessoas orgulhosas. E isso é errado diante de Deus. Então não descem, não se colocam no nível, porque eu estou em cima do altar, eu sou melhor do que o povo, sou melhor que vocês que estão sentados aí. Quem é que falou isso? Eu posso ser até pior do que vocês. E Paulo desceu. Então Paulo não tinha essa soberba. Descendo, porém, Paulo, agora olhe bem o que ainda nós aprendemos aqui. Depois que ele desceu, ele se inclinou sobre o Eutico, ou seja, Eutico estava caído no chão, né, morto. Ele se inclinou, provavelmente eu acredito que ele se ajoelhou do lado, não sei, mas ele se inclinou e a Bíblia continua dizendo ali, e abraçando-o. Então Paulo abraçou o rapaz, abraçou o Eutico. Olhe bem, Paulo não fez nenhuma oração aqui. Ele não precisou fazer oração. Ele apenas desceu, se inclinou, mostrando que ele não era melhor do que o Eutico, que tinha feito bobagem, mas tinha errado, tinha caído, tinha morrido. Ele não era melhor que ele. E se inclinando, abraçou o rapaz. A Bíblia não diz que Paulo fez uma grande oração. Uma oração de 5, 10 minutos.
falando coisas para quem estava perto ouvir, como ele orava bem. Ele não fez isso, não precisou fazer isso. Muitas vezes, irmãos, eu não estou aqui dizendo que a gente não deve orar, muito pelo contrário, temos que orar. Mas muitas vezes, você não precisa orar. Basta um abraço naquele que caiu. Basta um abraço. E o que é que vai acontecer? Eutico tinha morrido. Paulo não orou. A Bíblia não diz que Paulo orou. Então Paulo não precisou fazer uma oração. Ele apenas transmitiu o que ele tinha. Ele tinha Jesus, ele tinha paz. Ele abraçou o rapaz. E quando ele abraçou o rapaz, Deus devolveu a vida. Daí ele disse assim para os que estavam perto: não vos perturbeis, que a vida nele está. Então ele estava dizendo: não se preocupe, ele está vivo. Mas a Bíblia diz que ele tinha morrido. Então ele morreu e Deus devolveu a vida para o Eutico através da vida do apóstolo Paulo. Mas Paulo não precisou fazer um discurso espetacular para aquele moço voltar à vida. Ele só abraçou. Estão vendo como é importante, às vezes, é claro que é correto você orar por alguém que está em dificuldade, é certo, é bíblico e temos que fazer, mas às vezes o que a pessoa está precisando é só um abraço. É só um abraço. Você não precisa nem falar nada, só abraça. Através de um abraço, Deus devolveu a vida para o rapaz. Ou será que nós estamos agindo como os soberbos? Eu abraçar? Capaz, saiu da presença de Deus, agora se vire. Sentou na janela? Morreu? Bem feito. E isso que a Bíblia nos ensina que nós não devemos dizer bem feito. Eu já preguei aqui sobre o bem feito, lembram? Mas tem gente que faz isso. Pediu para levar. Mas então veja só. Outro detalhe aqui. Não vos perturbeis, que a vida está nele. A vida aqui no sentido é alma. Talvez tenha na tua tradução aí, da tua Bíblia, esteja escrito alma. Que a alma dele ainda está nele. Pode ser isso, que esteja escrito aí na tua Bíblia. Então veja só. Quando Paulo disse assim, não se preocupe que a vida ainda está nele, ele estava dizendo a mesma coisa aqui. Não se preocupe, ele está vivo, a alma dele ainda está aqui. Quer dizer, ele está vivo. E aí nós podemos observar isso no seguinte, assim, ó. Quantas são as pessoas que te ofendem, que te magoam, que te envergonham, que te fazem coisas assim que você diz, isso eu nunca vou perdoar. Mas nós temos que observar o seguinte, esses que caíram, que nos ofenderam, que nos magoaram, têm alma. Olha só, vou falar como na outra tradução, né? Não vos perturbeis, porque a alma nele está. Paulo valorizou a alma do rapaz, a alma do Eutico. Ele tinha errado, mas a alma ele tinha. Então aquela pessoa que te ofende, que te machuca, aquela pessoa que briga com você, aquela pessoa que de repente falou mal de você, tem alma. E você deve amar a alma. Por quê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você tem amado a alma das pessoas, irmãos? Ah, pastora, mas tem gente que faz coisa que é impossível de amar. Você pode não concordar com o que a pessoa faz. Mas amar a alma da pessoa é obrigação de cristão. Porque Jesus nos amou, nós sendo míseros pecadores. E se nós somos chamados de cristãos, nós temos que fazer o que Jesus faz. Você nunca pecou? Eu nunca pequei? Será que nós somos melhores do que aquele que pecou, caiu, muitas vezes saiu da igreja, muitas vezes fez bobagem? Essas pessoas têm alma.
Então ame esta alma. Amar a alma. Ou você se acha tão grande que você é melhor que a alma que está naquela pessoa? Você também tem uma alma. Ficou entendido isso, irmãos? Olha só. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis que a vida ou a alma nele está. Paulo amou a alma daquele rapaz. Você tem amado a alma daqueles que te machucam? Ou você diz assim: não quero nem ver? Você pode até evitar, muitas vezes, como é que eu vou dizer? Não estou dizendo que você tem que evitar a pessoa, estou dizendo que você tem que evitar fazer o que a pessoa faz que você considera errado. Isso você deve evitar. Mas evitar a pessoa, não. Ah, pastora, mas cada vez que eu vejo eu só me incomodo. Ame a alma. Ela é ruim. Ela é terrível. Estou falando ela porque a pessoa, né? A pessoa é ruim, a pessoa é terrível, mas tem alma. Até esses dias eu estava falando para o Felipe ali, né, que o outro hino que eu quero cantar é o valor de uma alma. Quem é que conhece esse hino? Irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todo recurso humano poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Não é assim? Então aquela pessoa que você, quem sabe, está rejeitando, tem alma. E essa alma é preciosa para Jesus. Então faça como o apóstolo Paulo. Desça da tua posição de soberba e abrace essa alma. Amém, irmãos? Agora olhe bem o detalhe, já vou estar encerrando para nós orarmos. Eu já estou que nem Paulo aqui, não no sentido de conhecimento, mas de falar muito, né? Já estou falando demais hoje. Mas olhe só o que ainda aconteceu. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. Depois que Paulo abraçou o rapaz e Deus devolveu a vida, então, para o Eutico, ele subiu de novo os andares, chegou no cenáculo e continuou a pregar. Estão vendo? O que significa isso? Que a palavra de Deus tem muita importância. Enquanto tiver um querendo ouvir, o Espírito Santo vai estar falando. Se eu ficar com uma pessoa aqui só que queira me ouvir, o Espírito Santo vai continuar falando por mim. Porque não sou eu que falo, é o Espírito Santo que fala. Então, enquanto tiver uma pessoa querendo ouvir, a gente continua falando. Mas é claro que a gente vai respeitar o horário, mas eu estou dizendo no sentido de que não adianta você reclamar, né? Eu acredito que vocês que estão aqui não fazem isso, mas as pessoas que reclamam, porque o culto está demorado, porque o culto está chato, porque o Espírito Santo querendo falar, ele fala. Não importa se você está reclamando ou não. Então diz aqui, subindo de novo, partiu o pão e comeu. Então depois que ele abraçou o Eutico, que Deus devolveu a vida, eles foram de novo lá para o terceiro andar e participaram da ceia. Era culto de ceia. Então diz, partiu o pão e comeu. Eles participaram da ceia e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então olhe bem o detalhe. Ele tinha planejado pregar até a meia-noite. Mas depois disso que aconteceu, as pessoas estavam maravilhadas. Milagre, milagre. Deus devolveu a vida para o rapaz. E realmente foi um milagre muito grande. Aí as pessoas ficaram com mais fome, mais sede da palavra de Deus. E o que é que aconteceu? Paulo nem pensou na viagem dele. Ele pregou até de manhã. Vocês já imaginaram?
Antes ele ia pregar até a meia-noite. Agora ele pregou até o romper da alva, quer dizer, até o dia amanhecer. Então ele pregou. Aquilo que eu falei, enquanto tem um para ouvir, o Espírito Santo está falando. E daí diz, e assim partiu. Então depois que eles participaram da ceia, ele pregou até amanhecer, aí ele continuou a viagem dele. E daí diz aqui, ó, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Agora vamos pensar um pouquinho no Eutico. Será que ele voltou a sentar na janela? Com certeza não, né? Ele deve ter olhado para a janela e dito, Deus me livre, não quero mais saber de janela. E com certeza ele deve ter sentado nos primeiros bancos, vamos dizer assim, ou sentou no chão, né? Ao redor de Paulo, para daí comer a palavra. Porque daí ele já não estava mais na janela vendo as distrações do mundo. Então o Eutico, depois de tudo isso, ficou acordado também, até pela manhã, ouvindo o que Paulo estava pregando. Então olha só, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Não se distraia com as coisas do mundo. Não deixe que Satanás te chame a atenção com as janelas que o mundo nos oferece. Ah, pastora, mas quando você fala assim, quer dizer que eu não posso usar um celular, eu não posso usar um computador? Não estou falando nada disso, irmãos. Você é livre para fazer tudo isso. Mas faça com prudência, com decência diante de Deus. Faça. Mas não tire isso para prioridade na tua vida. Que a tua prioridade seja Jesus e a palavra de Deus. Amém? Ficou entendida essa palavra, irmãos? Então não se distraia na janela. Nós temos um exemplo na Bíblia, né, de alguém que foi para a janela e se deu muito mal também. Alguém lembra quem foi? Davi. Davi estava no quarto dele, no seu palácio. A janela estava aberta, ele foi olhar na janela a paisagem e viu o quê? O que não devia de ver. Uma mulher linda, formosa, tomando banho. E ali ele adulterou, cometeu assassinato, pecou. Ou seja, olhou através da janela e caiu. E caindo, ele trouxe morte para muitos da família dele. Então veja só, irmãos, tudo que nós olharmos, agora, por favor, irmãos, não entendam que eu estou dizendo que você não pode olhar na janela, tá? Você tem liberdade, você deve olhar na janela. Como é que as irmãs vão limpar a janela aí, o vidro da janela, se não olhar na janela, né? Mas eu sei que vocês me entenderam. Não olhe a janela do mundo. Não tem nada de bom para nos trazer. Amém?